E desde já eu peço a vocês que estejam orando, porque o nosso desafio é concluir o Novo Testamento. E só nos resta agora Hebreus e Apocalipse. Um grande desafio. Temos 2 anos e pela graça de Deus e para a glória dele, certamente iremos concluir esse Novo Testamento. E imaginem, um povo que não tinha a palavra de Deus na sua língua, agora vai poder ler, ter acesso. E tem mais, eu quero dizer a vocês uma coisa que me marca muito, que mexe muito com o meu coração e que me faz cada dia estar envolvido com a tradução da Bíblia. Vocês sabem quem é o maior missionário hoje entre nós, entre os povos? É a Bíblia. O missionário, por mais eloquente, por mais capacitado que ele seja, um dia ele vai deixar o povo. Mas a Bíblia traduzida, ela vai permanecer falando ao povo de forma contextualizada e natural, para que o povo perceba essa mensagem que transforma. É a palavra de Deus. E por isso eu quero te convidar a ler esse texto e a pensar sobre o tema tudo pelo Evangelho. Tudo pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo pela inspiração do Espírito Santo, no versículo 16, nos diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, propunha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Indake sudabari dohibar lingen afinha, kudo nantake kitadi. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Deus, estamos diante da tua palavra. É inerrante, é infalível, é viva e é eficaz. Que a tua palavra, ó Deus, nos leve a esse pensamento nesta noite, a nos deixarmos em tuas mãos e a darmos tudo pelo Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos na obra missionária, nós sempre temos uma imagem dos testemunhos, dos missionários, daqueles que estão fora, fazendo a obra do Senhor, e de fato é válido esse pensamento. Porém, antes de pensar sobre Paulo, eu gostaria de pensar sobre o maior de todos os missionários. E quem é ele? Senão Jesus Cristo. O Messias prometido, nós sabemos bem, o Antigo Testamento apontando para Jesus, que veio, encarnou, deixou a glória do Pai, tomou a forma de servo, tomou a forma de homem, foi obediente, manifestou a glória de Deus, realizou milagres, pregou o evangelho do reino, foi castigado, foi humilhado, foi rejeitado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado. Olha para você, olha para mim, olha para a humanidade perdida e vê os eleitos de Deus. Toma sua cruz e ali ele é colocado no madeiro. Os pregos perfuram suas mãos, seus pés, ele morre.
Ao terceiro dia ele é sepultado. Não, naquele dia ele foi sepultado e ao terceiro dia ele é ressuscitado. Em vitória, assenta-se ao trono de Deus. E de lá governa tudo e todos. Ele foi o maior de todos os missionários. E é este a quem Paulo seguia. Por isso Paulo disse: sedes meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, olhando para Paulo e pensando naquilo que Paulo fez e na forma como Paulo reagiu, e diante desse texto, que de certa forma é uma resposta de Paulo àquela igreja que estava questionando, e Paulo está respondendo aos seus questionamentos. E além de uma resposta aos questionamentos, era uma resposta aos problemas que aquela igreja estava enfrentando. Se você observar todas as cartas que Paulo escreveu para a igreja de Coríntio, é uma resposta aos problemas que aquela igreja estava enfrentando. E um dos problemas era justamente este: questionar a autoridade de Paulo como apóstolo. No contexto macro desse texto que nós lemos, nós encontramos Paulo respondendo sobre a liberdade cristã. Se devo ou não fazer isso ou aquilo. Paulo está respondendo. É só olhar para o capítulo 8 e pular para o capítulo 10 que você vai ver Paulo fazendo esses apontamentos. Porém, no capítulo 9, Paulo reserva justamente para apontar uma resposta à liberdade cristã, não olhando para o outro, não olhando para o contexto, não olhando para a cultura, mas olhando para ele como apóstolo. E ele começa nos primeiros versículos falando: não tenho eu o direito de ser apóstolo assim, não tenho o direito de viver assim e dessa forma. É só você observar. E ele vai apontando que tinha seus direitos como apóstolo. E depois ele mostra que esses direitos eram válidos pela lei, pela palavra, pelo ministério. Porém, vejam bem, a partir do versículo 15, Paulo muda o tom de fala. Paulo muda o seu discurso. No versículo 15 do capítulo 9, ele fala: eu, porém. Agora ele está jogando toda a responsabilidade para ele, na questão do exercício do seu apostolado. E quando ele faz isso, ele está mostrando justamente que existia uma razão maior para servir ao Senhor. Era o próprio Senhor. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo chamando a atenção desta igreja, e como tradutor da Bíblia, a gente tem uma questão que nós sempre devemos observar para que o texto tenha impacto, é sentir o que o escritor estava sentindo naquele momento. E aqui Paulo estava com os nervos à flor da pele. Paulo não estava fácil nesse momento. E aí ele cala o seu eu para dar uma resposta. E nessa resposta ele aponta justamente que ele estava servindo ao Senhor Jesus por causa do Senhor Jesus. E vejam bem, Paulo compreendeu a profundidade da graça de Deus. E nós só podemos fazer tudo pelo Evangelho quando primeiramente compreendemos a grandiosidade deste Evangelho. É o que ele diz no versículo 16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E Paulo está nos remetendo para um outro momento da sua vida. Atos capítulo 9, quando ele está no caminho para Damasco, com a carta na mão, para perseguir a igreja, para maltratar os cristãos. E ali ele cai, é posto por terra, fica cego, é levado até Damasco. Deus desperta Ananias para orar por este homem, e ali Deus já incomoda o coração de Ananias com o testemunho de Paulo, porque não era fácil olhar para Paulo e se aproximar dele, sendo eu um cristão. E Deus diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias foi, e Paulo voltou a enxergar. Nesse momento, Paulo desaparece e fica um bom tempo. Ele não, de imediato, começou a pregar o Evangelho. Cerca de 13 anos ele esteve fora, sendo preparado pelo Senhor, e depois ele volta para fazer a obra do Senhor.
E aí o apóstolo Paulo começa então a pregar este evangelho da graça que o transformou. E é compreendendo justamente este evangelho que nós nos envolvemos com ele. Porque, de fato, meus queridos, não existe nada que nós não tenhamos em mãos, que não podemos deixar pelo Senhor. Charles Studd, um missionário que seguia Hudson Taylor, uma vez ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, qualquer sacrifício que eu faça por ele não é grande demais. Esse homem deixou muita coisa por causa do Senhor Jesus. Ele deu tudo pelo Senhor. E Paulo também fez isso. Paulo largou tudo. A capacidade de Paulo era justamente de deixar de lado a sua própria vida. Ele foi perseguido, ele foi xingado, ele foi maltratado, ele foi açoitado, tudo por causa do evangelho, o qual ele se considerava devedor. Romanos capítulo 1, versículo 14. E um evangelho que antes ele tinha vergonha, agora ele tinha orgulho. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, se o evangelho transformou a vida de Paulo, não existe pessoa que o evangelho não possa transformar. E eu lembro do que Deus fez na minha vida. Eu me envolvi com drogas muito cedo. Muito cedo. Era totalmente fora daquilo que se diz uma pessoa correta. Mas eu tinha um vizinho, um presbítero, que todos os dias, na frente da casa, quando ali estávamos, ele falava do amor de Deus. Incansavelmente falava de Jesus, e isso até me chateava, me deixava incomodado, mas ele não desistia. E um dia, no dia 11 de maio de 1996, eu estava em um clube, e aquele clube era permitido todas as coisas, porque era aniversário da morte de Bob Marley. Podia usar tudo, fazer tudo, e nós estávamos fazendo tudo. Eu tive um início de overdose. Caí no chão, me levaram para o banheiro, e ali eu voltei. Quando eu olhei para a situação, eu disse: nunca mais eu coloco um cigarro, droga nenhuma no meu corpo. E desde aquele dia, de fato, a minha vida mudou. Sabe por quê? Porque naquele clube, ao momento em que eu via toda a multidão ali depravada, a palavra de Deus me consumia por dentro. Tudo que o meu vizinho tinha me falado estava me incomodando. E eu assumi um compromisso com o Senhor até hoje, servindo a Ele. O Evangelho pode transformar. Eu já vi muita gente sendo transformada. Eu já vi muçulmanos radicais sendo alcançados pela graça de Deus. Certa vez eu contei aqui o testemunho de um dos nossos tradutores lá do Mali, que sonhou com Jesus depois de meditar tanto na palavra de Deus. E ali ele entrega a sua vida ao Senhor, é rejeitado por toda a sua família, perde parte da sua família, é jogado de lado, ninguém queria mais nada com ele, os missionários o abraçaram, e ele começou a falar do amor de Deus, e a partir dele, hoje nós temos uma igreja naquele lugar, adorando ao Senhor Jesus. O primeiro pastor da igreja presbiteriana da Guiné-Bissau também era muçulmano. E Deus transformou a vida daquele homem. Ele era semelhante a mim, um drogado, mesmo sendo muçulmano, que não é problema. E ele começou, vocês já viram o Novo Testamento dos Gideões, aquele pequenininho azul? Ele ganhou um. E ele começou a levar esse livrinho dentro do bolso, e um dia faltou papel para fazer o cigarro. E aí, eles viram um papel de ótima qualidade e decidiram: isso para a gente não vale nada,
vamos fazer um cigarrinho com isso. E começaram a fazer um cigarrinho com cada folhinha do Novo Testamento. A gente se alimenta e eles fumam, né? Estavam fumando a palavra de Deus, até que um dia ele abriu o Novo Testamento e pegou a folhinha de 1 João, lemos aqui nesta noite, e aquele texto foi um impacto no seu coração. E ele disse: Deus está perdoando os meus pecados. Se entregou ao Senhor, procurou um missionário para discipular, para acompanhar, para dar a ele as instruções, e ele foi bater no nosso projeto, e foi lá que ele foi formado, e hoje é um pastor que serve ao Senhor. Agora eu quero te dizer uma coisa, todos esses homens saíram para pregar o evangelho, inclusive eu. Então você que está aqui nessa noite, que foi alcançado por este evangelho que transforma, você tem a obrigação de anunciar. E o apóstolo Paulo diz: ai de mim, ele se coloca na condição de profeta, se não pregar este evangelho. Porque se nós não pregarmos esse evangelho, o que cabe a nós é justamente castigo, é justamente repreensão, é justamente chamada de atenção. E a palavra de Deus nos chama a atenção. Então, se eu conheço o evangelho genuíno da graça de Deus, automaticamente eu tenho que anunciar. E aí, anunciar quando? Em que momento? Quando as coisas estiverem boas, quando tudo vai bem? Veja o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 17 e 18, especialmente o versículo 17. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. João Calvino, analisando esse texto, ele diz que todos nós somos chamados para proclamar o evangelho. E uma vez aquele chamado para proclamar o evangelho, por uma situação difícil, por um momento que não esteja adequado àquilo que ele organizou para a sua vida, desistir desse ministério, ele está cometendo um ato pecaminoso. Estou parafraseando o que João Calvino disse. Porque, de fato, essa é a reação que nós devemos ter em qualquer momento. Agora, então, quando tudo vai bem, eu tenho galardão, quando não? Não, ele quer dizer que em qualquer momento, em qualquer situação, a pregação do evangelho, seja por constrangimento, seja por boa vontade, deve ser de coração. Deve ser algo que sai de dentro de nós, anunciar este evangelho, aonde estejamos, falar desse amor do Senhor, e isso envolve renúncia. Isso envolve abnegação, isso envolve deixar de lado, abraçar os desafios, independentemente, mesmo se a perseguição estiver à nossa porta. Hoje pela manhã eu falei do povo cobiano, lembram? Que foi transformado pelo Senhor. Mas sabe como começou toda essa transformação? Quando o segundo convertido, Cobiana, ele entendeu a profundidade do evangelho, a sua responsabilidade, e assumiu esse compromisso. E foi chamar os missionários. Os missionários foram até lá, os missionários começaram a pregar, e ele, ao contrário dos missionários, começou a ser perseguido. Fizeram feitiço para ele, nada. Surraram ele na frente de todos, e ele permaneceu firme. Tentaram até tirar a sua própria vida. Lá tem uma cobra muito venenosa, em Guiné-Bissau. É uma cobra preta, parece uma mamba negra, mas é bem venenosa. E para tirar a vida do infâmara, um dia pegaram essa cobra e colocaram debaixo do seu colchão. Como lá é escuro, não tem energia elétrica, ele chegou, entrou no quarto, deitou e a cobra picou o infâmara. Ele é um caçador, logo fez um corte na perna e tentou, de alguma forma, impedir o veneno de agir no seu corpo. Pegou a moto com outro primo dele e foi para o hospital, orando: Deus me livra da morte. Ele achou que iria morrer. E Deus o livrou. Ele está até lá, até hoje lá, pregando o evangelho para o seu povo. Independente das circunstâncias, independente daquilo que se enfrenta, o evangelho deve ser anunciado. Nós temos que
abrir o nosso coração e dizer, como Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Logo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O Evangelho é o poder de Deus. Por isso nós somos convidados a fazer tudo pelo Evangelho, a dar as nossas vidas, porque o Senhor se deu por nós. Ele se entregou. E aí nós temos um contexto vasto para anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo também tinha e aproveitou todas as oportunidades. Observe do versículo 19 até o versículo 22, que o apóstolo Paulo vai apresentar o seu comportamento ministerial, as suas ações. E vejam bem, as suas ações estavam pautadas não naqueles que ele estava alcançando, mas no conteúdo que ele estava proclamando. E isso é muito importante, até porque nós, acompanhando esse texto, nós percebemos que o apóstolo Paulo está falando de uma ação, de um movimento dele em prol do Evangelho. Porém, a primeira construção, quando ele disse anuncia o Evangelho, apesar de ser uma ação, a forma como o texto está no grego indica conteúdo. Porque, de fato, o que é mais importante aqui para Paulo não são suas ações, mas a quem ele está anunciando e o que ele está anunciando. E por isso ele vai dizer que ele se comportou como livre, ele sendo livre, fez-se escravo de todos. E ele tinha o maior prazer de se colocar como escravo, inclusive, principalmente, escravo do Senhor Jesus. E é interessante que a palavra que Paulo usa para escravo é aquele que se submete à vontade soberana do seu Senhor. E Paulo aqui, ele abre mão de tudo, abre mão do seu direito, abre mão de todas as vantagens que ele podia ter, porque o objetivo dele era justamente alcançar os perdidos. E ele faz de coração e com uma ação comprometida com o Senhor. Porque, observando aqui, a gente percebe que é um processo de contextualização também, porque Paulo diz que procedeu para com os judeus como se ele fosse judeu. Ora, a origem de Paulo não era judaica? Ele não era um judeu, um fariseu? Por que agora ele tem que se fazer como judeu? O que é que está aqui por trás desse texto? Está dizendo justamente o apóstolo Paulo que ele é um servo do Senhor Jesus, que tem a sua vida transformada pelo Senhor Jesus, que ele é uma nova criatura e que agora, no meio dos judeus, aproveitando um ou outro comportamento que não fere a Escritura, ele está usando como mecanismo para a propagação do Evangelho. Ele não só se comportou assim, como fez com que os outros que estavam com ele se comportassem. Como no caso de Timóteo, que ele levou Timóteo a passar pelo processo de circuncisão para não ser questionado pelos outros judeus. E assim Paulo foi. Ele não usou de desculpas para fazer coisas diferentes que ele poderia se aproveitar. E aqui cabe aquela observação. Então, eu posso me fazer como os caras aí da rua e tal, e aproveitar o que eles estão fazendo, fazer um pouco também para pregar o Evangelho? Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de responsabilidade. Ele está falando de uma ação comprometida com o Evangelho. Ele está falando de uma ação comprometida com Cristo, seja para com os judeus, seja para com os que estão debaixo da lei, para com os que não têm lei, que são os gentios. Ele se comprometeu com este evangelho para anunciar a todos. Sabe por que Paulo fazia isso? Porque ele cria no poder do evangelho. E essa semana eu estava lendo um livro e a primeira pergunta que saltou aos meus olhos foi: será que nós ainda cremos no evangelho da graça de Deus? É uma pergunta boa. E quando a gente pensa em evangelho, a gente tem que pensar em o que é o evangelho. O evangelho é Cristo sendo anunciado, Cristo ressurreto. E era esse evangelho que Paulo estava anunciando. E ele cria. Por isso, ele aponta nesses poucos versículos, do 19 ao 22, o verbo ganhar 5 vezes. 5 vezes ele fala ganhar. Porque, de fato, embora o evangelho pareça estar perdendo, não, ele está
ganhando, ele está transformando vidas. Pessoas estão se dando, estão sendo surradas, castigadas, perdendo tudo por causa do evangelho, porque sabem que este evangelho é o evangelho vitorioso. Nós lemos aqui Apocalipse, que nos aponta a grande multidão, que um dia veremos e lá estaremos também, adorando ao Senhor. É o evangelho triunfante. E olha bem, este evangelho vai vencer. Queira não, quer o outro queira não. O evangelho, como diz um amigo meu, é inevitável. É inevitável. E ele tem que ser anunciado. E quem tem que anunciar este evangelho? A igreja de Cristo. Você e eu. Nós temos essa responsabilidade, essa incumbência de falar desse amor do Senhor, de fazer tudo por este evangelho, o evangelho da graça, o evangelho que transforma. E aí no versículo 23, o apóstolo Paulo conclui dizendo: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E essa palavra cooperador que ele usa aqui tem a raiz na palavra koinonia, que indica comunhão. O apóstolo Paulo apontava para este evangelho que fazia parte da sua vida, do seu dia a dia, do seu respirar, de tudo. E por isso ele estava pronto para fazer tudo pelo evangelho. E o que eu posso fazer mais pelo evangelho? O que você pode fazer mais pelo evangelho? A gente sempre pode fazer alguma coisa, porque sempre a gente está guardando alguma coisa. Charles Studd, esse que eu citei a frase dele aqui, ele se converteu ainda jovem, era um grande jogador de cricket. Era o melhor do mundo na sua época. Era como os famosos que nós conhecemos hoje. E ele se converteu por meio da pregação de um homem que foi à sua casa, que o seu pai levou. Seu pai já era convertido e tinha sido convertido pela pregação de Moody. E seu pai queria que os seus filhos fossem alcançados pelo evangelho. E Studd foi transformado. E aí ele encontrou com o Hudson Taylor e ele quis ser um missionário na China. Deixou o grande e famoso esporte que ele gostava tanto, reconhecido até pela rainha da Inglaterra, e foi para a China. Ele e outros. E viveu lá na China 10 anos. Se vestiu como chinês, andou como os chineses, fez tudo. E aos 25 anos, o seu pai, que era muito rico, mas muito rico mesmo, deu para ele uma herança, uma fortuna de mais ou menos $500 mil. E ele pegou aquele dinheiro todo, orou ao Senhor, e o Senhor falou ao seu coração: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Vocês conhecem essa frase? E ele fez isso. Dividiu toda a sua herança para os missionários. E guardou uma parte para a sua futura esposa, a qual ele já conhecia, que tinha sido missionária na China. E no dia do seu casamento, ele foi dar essa parte para a sua esposa. E ela olhou para ele e disse: o que Deus falou, o que Jesus falou para o jovem rico? E ele respondeu: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Vamos fazer o mesmo, disse ela. Vamos começar só com Jesus. E assim ele fez. Esse homem viveu intensamente na China. Teve 5 filhos, só 4 sobreviveram. Voltou para a Inglaterra, doente. A sua esposa também doente. E ali trabalhando, mobilizando, começou uma missão. E depois ele foi convocado e foi para a Índia, ficou 5 anos, mas não aguentou, voltou para a Inglaterra, porque estava muito doente. E aos seus 50 anos de idade, Charles Studd chega numa igreja e tinha uma placa: os canibais precisam de missionários. E ele achou interessante e entrou. E o pregador falava que muitos estão passando pela África, os antropólogos, os pesquisadores, os árabes, os comerciantes, mas os cristãos não estão passando pela África. E ele lá no banco fez uma oração: mas por que, Senhor, nenhum cristão está indo para a África? E Deus falou para ele: por que não vai você? E ele olhou para Deus e disse: porque os médicos não deixam. Eu não sou aquele que guarda a vida e que sustenta? Respondeu Deus. Mas eu também não tenho mais dinheiro, porque ninguém quer mais investir na nossa missão, porque eu sou doente.
E ao término do culto, se aproximou uma pessoa que ele não conhecia muito bem e deu uma quantia a ele. E ele viu que era a resposta de Deus. A sua esposa não concordou porque tinha um problema muito grave de coração. Não podia deixar a Inglaterra. E as suas filhas disseram, nós vamos. E aí a sua esposa concordou porque as filhas estavam indo e iria cuidar dele. Cada uma com seus esposos. E foram. Ele ficou na África 21 anos. Depois de 11 anos, ele voltou na Inglaterra e viu a sua esposa. Imagina, 11 anos sem ver a esposa. Viveu ali. Depois a esposa visitou ele já no final da sua vida. Da vida dela. Ela viu a situação. Ele numa casinha de palha, de chão, doente, mas pregando o evangelho. Dando tudo por Jesus, até a última gota. Ela voltou, morreu na Espanha. Nem do funeral da esposa ele participou. E ele ficou velhinho lá, e lá morreu. Aos 71 anos. Seus dentes caíram. Ele perdeu as forças, pregava o evangelho acamado. E no final da sua vida ele só dizia uma palavra: aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus nos ajude a sermos assim também. A darmos tudo por Jesus, porque Ele se deu por nós. Convido você a fazer uma oração. Deus, nós estamos na Tua presença gloriosa. E a Tua palavra nos constrange. A Tua palavra nos transforma. A Tua palavra nos leva a um compromisso contigo, Deus. Senhor, nós te pedimos nesta noite que o Senhor visite o nosso coração. O Senhor sabe de como se encontra o coração de cada um e o meu coração. Nos ajude, ó Deus, a olharmos para o Evangelho, abrirmos mão de tudo e abraçarmos o Evangelho com toda a intensidade, porque estaremos abraçando o Senhor. Ajuda esta igreja a cada dia a cumprir a sua missão para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.